Depois de ter recebido tantos ataques e muita desinformação, pois o que estou vendo são coisas de ódio e muita falta de maturidade, pois errar e aprender faz parte da vida. Passado tinha que ficar no passado, ainda mais para quem precisava de uma ajuda psicológica. Como assim, psicológica? As pessoas acham que isso é brincadeira, mas mesmo sabendo dos meus problemas e sabendo que estou em tratamento, foi lá, expôs coisa que de algo que já aconteceu e eu aprendi. Então aquela versão já não cabe mais a mim. Vou falar hoje sobre esse assunto ainda hoje. Gente do céu. Ela tá em mania. Não vai ser para atacar ninguém como fizeram, vai ser sobre o crescimento e sobre amadurecimento. E mais alguns assuntos que uma pessoa trouxe de uma tragédia que aconteceu e eu já falei sobre esse assunto há um mês atrás, mas tem coisas a ser ditas e eu vou falar sobre isso uma última vez. Vou fazer uma live às 8 horas. E ainda botou o horário errado aqui, porra. Tá dizendo que falta 9 horas ainda? Nossa, mas foi às 9 horas, será que travou? Falou nada com nada. Vai começar que horas essa live? Nada de começar. Ai, delícia ele, né? Esses loiros doidos. Eu namoraria com ele. Mas eu ia querer o tanto de tortura psicológica que o outro recebeu. Senão eu ia ficar com ciúme. Ah, louca. Quando ele está torturando mais o ex do que você. Os últimos 3 pronunciamentos, ele disse que seria a última vez que falaria do assunto. Tá na linhagem da Nerissa, né? Agora um fato, se a Douglas jogasse LOL, o Lusca não teria sofrido esse tanto. O chat do Douglas ia ser ban permanentemente tanto xingo. Ela ia se desestressar lá, né? Ele é a cara do passo amarelo que tem no desenho do Pica-Pau? Qual? Será se o ex dele tá atrás daquela porta? Ai, vai tomar no cu. Eu tô com medo, tem um monstro atrás da porta. Gatinho. Vou até pegar uma caneta aqui pra fazer uma anotação. Comentários, tá, galera? Pra gente não desfocar aqui do foco do assunto, tá? Tô olhando assim porque, que nem eu falei pra vocês, eu tô aqui no TikTok e aqui no Instagram, Onde que tá essa live no TikTok? Também não tem os comentários do TikTok? Todos aí? Oi, tô aqui. Oi, gente, voltei, bora lá. Ó, como eu estava fazendo na minha conta secundária, eu vou avisar aqui o pessoal do TikTok, tá? Eu tô fazendo live no Instagram e no TikTok, tá? Então talvez eu vou estar intercalando aqui os olhares, então não fiquem confusos, tá bom? Eu desativei os comentários pelo simples fato da gente não fugir do assunto, pra não gerar muitos comentários aqui, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente pra me xingar, já tô recebendo muitos xingamentos, muitas ameaças, e eu tô vindo aqui fazer essa live, tá? Consciente, preparei aqui uma pauta sobre o que a gente vai falar, tá bom? Essa pauta aqui eu criei junto com o meu psicólogo, criei junto com o meu pessoal da minha agência, tá? Com o pessoal da pra agência. gente falar sobre. E tudo que eu falar aqui, eu vou repetir várias vezes na live pra que não interpretam do jeito errado, gerenciamento de crise. Não tô fazendo essa live aqui pra prejudicar alguém, pra falar sobre alguém e pra atacar alguém, tá? Então essa live aqui eu vou falar todo momento que não é sobre ninguém, é sobre mim. Agência Garotos com Local. Eu espero aí que vocês entendam. Espero também que agora, antes de a gente começar, espero que todo mundo aqui, ó, a psicóloga trabalha, deve estar ganhando a grana, né? Só abre a sua cabeça e só escuta, tá? Eu sei que você deve estar pensando coisas, sei que você deve estar com raiva, sei que você deve estar com vontade de me mandar mensagem aqui xingando. Nem ligo. Mas vamos calmar aqui os ânimos, vamos respirar um pouquinho, tá? Porque a live aqui vai ser um papo muito interessante. Eu espero que seja bem positivo aí também pra vida de vocês. A psicóloga Geme da Silva. Tá sendo bem positivo. Eu tô trazendo isso e eu quero muito trazer isso com mais frequência, tá? Mais frequência? Eu tenho que brigar toda semana. Hoje, a nossa live é sobre o quê? De muitos acontecimentos aí, né? Tô acontecendo muita coisa, tô sendo ameaçado, tô sendo julgado. Muitas coisas, muitas mentiras. E eu vou aqui falar. Quais são as mentiras? Nos diga! Mas o intuito do vídeo dessa live aqui não é pra atacar ninguém, tá? Então eu tenho total direito de vir aqui com liberdade, pra me defender, pra falar sobre. E é isso, eu quero ter uma live bem tranquila, que a gente vai conversar, tá bom? Papear um pouco. Como que nós vamos conversar com o chat? Papo cabeça. Como assim, Douglas? Um papo cabeça? Papo cabeça. Hoje a gente vai falar sobre crescimento e amadurecimento. Eu vou trazer essa pauta com mais vezes. Eu quero muito trazer esse planejamento. Já cresce e amadurece. Trazer esse planejamento de vídeos sobre saúde mental, que é uma coisa de um processo que eu passei recentemente. E eu já vou falar sobre isso agora. O que aconteceu? Será que tem como vai chamar um pouquinho aqui? Eu acho que não tem como. Será que ele se curou desse, Foi mal, de todas as mazelas de crescimento e amadurecimento Bora do lá. ano? Primeira coisinha que a gente vai falar sobre aqui, sobre o crescimento e amadurecimento do nosso papo cabeça, será o vídeo da dependência emocional que eu postei. Ai, amo. Bom, o vídeo da dependência emocional,
eu postei com o intuito de mostrar a minha superação de algo muito ruim que eu passei. Porque foi algo, assim, que me prejudicou muito. Muito mesmo. Eu passei por um momento, assim, muito difícil na minha vida. Depressivo. Que custou quase a minha própria vida. Caramba. E eu estava precisando de ajuda psicológica. Então eu já precisava de ajuda psicológica há muito tempo. Desde quando eu morava na roça. Desde quando eu morava lá. Eu já tinha os problemas da cabeça, por conta de problemas de família, né? Quem sabe, quem conhece Quem na roça sempre tem problema. morava na roça, sabe os problemas que ele enfrentava dentro próprio da casa. E eram problemas, assim, bem pesados. Então, acabou desencadeando muita coisa na minha cabeça. E depois eu saí da roça, né? Os problemas ainda continuaram. Óbvio. Só que conforme a gente vai vivendo, né? Conforme a gente vai vendo coisas novas... O pai dele ameaçou os matar o problemas do Lusca. passado ainda continua, porque a gente não superou, eu não trabalhei isso. Então, eu tive oportunidade, sim, tá? Muitas oportunidades de ir em busca de ajuda. Mas aí que entra o ego e o orgulho, dizendo assim que você não precisa. Pra que você vai precisar de ajuda? Por que você tá precisando de ajuda psiquiátrica? Por que você precisa de ajuda psicológica? Por que você precisa de terapia? E vai nisso também. Eu já cresci dentro de uma família que problemas assim, pra enfrentar junto com profissionais é coisa de doido. Eu já cresci ouvindo isso da minha própria família, porque é uma família do interior, eu vim de lá e tal. Mas assim, não é a questão do problema aqui, né? E quando eu decidi ir atrás da minha dependência emocional, da superação, porque eu realmente estava muito mal. Eu fui no psiquiatra. No psiquiatra, eu tava com muito medo. Nunca tinha ido no psiquiatra. Não sabia o que fazer. Não sabia o que falar. Será que ele tá tomando o quê? Chutem aí. Cheguei lá e comecei a conversar com ele. Ele começou a me perguntar várias coisas. E nessas questões, a gente chegou a estar um diagnóstico de um problema de saúde da cabeça. Saúde mental. Mas eu não vou falar sobre isso porque não é a pauta aqui do nosso assunto de hoje, tá? Porque senão as pessoas vão falar assim... Nossa, tá se vitimizando, tá usando um problema psicológico por conta dos problemas, entendeu? Tá usando como desculpa, tá se vitimizando. Não, eu não quero isso, não tô criando a imagem de vitimizar. Enfim, aconteceu muita coisa no meu passado, muita coisa mesmo. E assim, a gente tem que saber lidar com as questões. E quando a gente precisa de ajuda, a gente realmente tem que ir atrás. A gente não pode deixar quieto. Como eu fiz, eu deixei quieto e só deixou acumular os problemas. Acabou deixando as pessoas magoadas. Acabou me afastando de pessoas por conta das minhas atitudes. Sim, porque eu estava sendo uma pessoa ruim. Mas só que eu não enxergava isso, eu não estava consciente disso. Então, quando eu decidi procurar uma ajuda, eu realmente cheguei no meu limite. Ainda mais de quando eu pensei em tirar minha própria... né? E isso é muito triste, muito pior, entendeu? Imagina você fazer isso com a sua própria vida, sabe? Imagino. Então eu vi que realmente estava precisando dessa ajuda psiquiátrica e psicológica. Eu recebi o diagnóstico, foi um choque. Mas foi um choque de um peso de tirar das minhas costas. Qual será que é o diagnóstico, meu Deus? Se eu tivesse ido atrás dessa ajuda... Me diga o diagnóstico! Nada disso estaria passando, nada disso teria acontecido. É border, não é? Quando eu fui em busca dessa ajuda, foi assim... Eu entendi o que eu tinha... Não pode ser TDAH, só pode ser border. E tudo bem, aceitei. E começou a fazer muito sentido depois. É border. Depois eu pesquisei sobre o que eu tinha e tal, me aprofundei, né? Tive retorno com o psiquiatra. Mas uma coisa que eu achei, assim, que eu deveria trazer pra vocês, do choque que eu tive... Quando eu saí da clínica, do meu diagnóstico depois, eu cheguei na farmácia pra comprar um medicamento, né? Cheguei na fila do medicamento e comecei a chorar. Eu tive um ataque de choro. E assim, todo mundo começou a me olhar. Devia ser remédio caríssimo. Todo mundo começou a me olhar. Quando vem vai ser mais de 300. Eu não conseguia parar de chorar. Porque foi um choque tão grande que eu nunca achei que eu ia conseguir aceitar que eu tava com aquele problema. E caraca... Caramba. Daí começou a fazer todo sentido, mas eu comecei a chorar, me permiti. Cheguei no balcão, a moça tentou me acalmar ainda. Aí eu mostrei pra ela o medicamento que eu fui pegar. Caramba. Deu tudo certo, voltei pra casa. Foi aí que eu comecei a fase da terapia. Por quê? Depois do psiquiatra, a terapia? Medicamento, e o medicamento, pra quem não sabe, cada corpo reage de um jeito e cada medicamento não faz sentido, né? Já ficou esquisito. Os meus sintomas do medicamento, comecei a tomar. E comecei na terapia. Os primeiros dias tomando remédio, eu fiquei num estado depressivo e debilitado. Foi uma semana, não tô querendo usar isso aqui como vitimismo, tá? Eu tô falando sobre a dependência emocional, tá? Sobre mim. Eu espero que vocês entendam, por favor. Eu passei uma semana sem levantar da minha cama, sem sair do meu quarto,
cortina totalmente fechada, sem me alimentar, emagreci, só chorando todos os dias, sem parar, e essa dependência não saía. Qual será que é o remédio, uma coisa né? que tava me pressionando real e eu tava ficando debilitado. E foi quando eu comecei a fazer a terapia. A terapia me ajudou a reagir, a ter reação de reagir, de levantar da cama, tomar banho. Fazia uma semana que eu tomava banho. Isso nunca aconteceu isso na minha vida. Mas foi por conta também do remédio. O remédio deu uns sintomas assim que eu fiquei debilitado. Mas aí começou a fazer efeito e comecei a reagir e deu tudo certo. Nossa, já tá sobre a dependência, que eu falei, né? Superação. Superei a dependência, passei por um processo de terapia já? 4 vezes na semana, retorno 4 vezes na semana. Psiquiatra, acompanhamento toda semana. O psiquiatra isso. tá me mandando mensagem, perguntando como tá o medicamento. A gente aumentou a dose recentemente. Olha por lá. conta de algumas questões que realmente, assim, eu precisei aumentar a minha dose. E se tá fazendo, tá começando ainda a fazer o efeito, e se não resolver, a gente vai mudar já pra outro medicamento. Mas esse não é a questão. Tem que ver. Eu tô falando pra vocês que realmente que eu fui em busca de ajuda psiquiátrica e psicológica. Eu estava no momento vulnerável. Eu estava fazendo coisas assim, achando que eu estava certo, entendeu? E eu precisava de ajuda. Então, quando eu decidi procurar ajuda, foi, assim, tarde demais, vamos dizer assim. Porque encerrou um ciclo. Mas encerrando um ciclo, eu comecei a ficar mal, mas ao mesmo tempo abri uma porta para eu poder me entender. E foi quando eu decidi tomar essa atitude de ir em busca de ajuda, porque é difícil a gente aceitar ajuda. E... Só um minuto. Dá uma hidratada nas palavras. Começou a fazer muito sentido na minha vida depois que eu entendi o problema. Aí, nessa dependência emocional, a gente sente muito peso de culpa, de tudo. Eu tinha muita culpa e foi quando a história do gato. Pra todas as pessoas que eu conhecia, que eu senti que eu precisava pedir desculpa por conta do Douglas, dele ter feito algumas atitudes ruins. E era natural, assim. Eu não fiz por interesse nem nada, porque eu realmente precisava fazer isso. Todo mundo aceitou, beleza, conversamos. E vida que segue. Deve ter ficado causado, né? Ele queria tanto saber as coisas. Tem os is, mas não tem os pontos. Também muitas questões do passado. Ele tá desviando do recheio. Mas antes disso tudo acontecer, né? Lá na roça, vamos levar o Douglas lá da roça de volta. Ele tinha muitos problemas do passado. Por mais que não eram superados, eu tinha muitos traumas do passado. E eu sempre trazia pro meu presente. Eu sempre ficava corroendo esse passado. Nossa, vontade de voltar pro tempo, dar um tapa na cara do Douglas pra ele aprender que não era pra viver desse jeito. E era sempre trazendo os problemas do passado no presente. E, cara, isso foi devastador, porque é aí que incluía os traumas, os problemas, foi afetando mais e mais, afetava as pessoas em minha volta, me afetava. E eu nunca ia em busca de ajuda, porque eu sempre achava que estava bem, e não estava, né? E mesmo pessoas falando pra mim ir em busca de ajuda, eu não fui, né? Eu tinha oportunidade. Então, nessas oportunidades que as pessoas pensavam... Você já falou isso, bem, né? Tá péssima essa pauta aí, tá repetindo a mesma coisa. Quando... Um conselho, então, quando alguém que gosta de você, tem que ser mais... ou você mesmo achar que precisa de ajuda... Fica enrolando muito, a gente já perde a atenção, né? Porque senão aí vem as consequências, vem os problemas, nossa, é terrível, tá? Sobre passado, superação e cura. Gente, é um tema, assim, que eu queria trazer pra vocês, sobre o passado, superação e cura. 3 palavrinhas milagrosas pra nossa vida. Me diga, Freud. Passado, foi o que eu falei pra vocês. Eu trazia muitas questões do meu passado no meu presente. Isso é horrível, cara. É horrível no nível assim. Conseguindo entender. Não esse workshop, isso, né? Mas acabou acontecendo, trouxe o meu passado. Se workshop da Herbalife. Os problemas de família, vamos dizer assim. Eu trazia os problemas da família pra mim, sendo que nem eu tinha um controle do que estava acontecendo. E era esse controle que eu precisava. E foi quando eu entendi que o problema do passado só fica no passado. Então eu vejo o quê? Ninguém mesmo merece ser julgado. Ninguém merece ser julgado pelo seu passado ou qualquer atitude ruim que você fez e aprendeu. Algumas sim. Se você aprendeu, cara, tudo bem. Agora, se você continua vivendo no erro, aí não tem julgamento. As desculpas. Aí tem julgamento, né? Só que essa questão entra dentro aqui porque a gente tem que fazer a superação do nosso passado. Uma pessoa fez ruim pra mim. Um tal fulano me prejudicou. Tá. O que você vai fazer? Vai mudar alguma coisa, você apontar os defeitos da pessoa que ela já tá trabalhando, já entende que tem um problema, que já tá em tratamento. Você vai lá e
e vai jogar um peso da pessoa, tipo, no passado? Não, eu pensaria que não, porque se eu entendo que a pessoa tá em tratamento, ela está em fase de cura, em fase de procurar sempre ser a melhor, pronto. A gente tem que se curar de algo que nos machucou, algo que a gente tem que superar, né? Eu trabalho isso muito na terapia de superação, porque eu aprendi muito com a dor, né? Na parte da dependência emocional, de ter passado por um momento depressivo. Eu aprendi muito com as dores, porque eu vi que aquelas dores já não me pertenciam mais. Eu chorava, eu fiquei um mês chorando, debilitado e tal, mas isso não vem ao caso. Por quê? Porque eu aprendi da pior forma? Aprendi. Mas eu entendi também com aquela dor que eu jamais vou querer mais passar por aquilo. E se eu não passar mais por aquilo... Tá muito abstrato esse discurso, né? Aquela versão, aquela pessoa que fazia aquelas atitudes... Que atitudes não são essas? Que pessoa é essa? Onde que tava? Já não pertence mais por conta disso. Então, a superação tem que estar sempre dentro da gente, porque a gente tem que entender que o passado fica no passado. Ninguém mexe no passado, é só museu. Agora, se você gosta de viver no passado, aí você vai ficar se doendo, você não tem a cura, você não tem a superação. Pior que se você pega umas partezinhas das coisas que ele fala, parece Ministério Eletrônico. Você supera as coisas que te prejudicou. Eu vi um vídeo muito engraçado. E você entende assim que não há necessidade de você sofrer por aquilo que já passou. Você tem que entender que se um ciclo se encerrou ou algo do tipo, enfim, e o gato, meu Deus. Você tem que entender que é a sua vida. Agora, a prioridade é você. Você tem que se cuidar, você tem que ir em busca de ajuda se precisar. Então, vem aí a cura, que eu falei sobre a superação e cura. Outro tópico importante aqui, né? Já vou falar sobre uma coisa aí que aconteceu, né? Ó o gato, Vou começar aqui Qual coisa, viajando sozinho. Peraí. Essa mala aqui tá... Ela tá se guardando ouro. Mala. louca. Peraí, me perdi aqui. Viagem sozinho. Eu viajei sozinho recentemente. Como é que pode a pessoa dessa aí viajar sozinha? Peguei na habilitação num dia e já fui viajar no outro porque eu estava precisando. Eu tinha que sair de São Paulo. Minha casa tava uma zona, minha cabeça tava uma zona. Eu falei, eu preciso sair. Parece uma pessoa bem sozinha, né? Eu preciso sumir daqui pra eu poder me encontrar realmente, né? Eu já tava na fase de superação, de entender a cura, mas eu precisava me encontrar também, ter a minha companhia, entender a minha companhia, a minha dor. Fugir do cinema, eu só ficava trancada dentro de casa, não saía de casa. E quando eu fui fazer minha viagem sozinho, eu passei por muitos momentos assim, vamos dizer assim, tristes, né? Porque está sozinho e tal, mas aí eu falei que eu precisava fazer isso. Eu tava numa posição que eu precisava fazer isso porque é importante pra mim. Porque eu sei que ninguém vai tomar as suas dores, ninguém vai tirar as suas dores de você, porque é você que tem que se curar. É você que tem que se libertar de um pra onde passado será que foi essa viagem? É você que tem que se curar. Então, quando eu fiz essa viagem sozinha, me deixou um pouco desmotivado, mas ao mesmo tempo não. Eu já pensei assim, cara, eu preciso disso. Já tá divergindo nos problemas, mas eu sou um pouco assim mesmo. Eu fiz muita coisa e tá tudo bem. Vamos lá, e bora pra frente. E foi quando entrou a espiritualidade na minha vida. Eu sei que muita gente mentira, que tem até a espiritualidade. Deve saber, ou deve ter algo contra, mas tô chocada, será que foi o quê? Cristo? Pra vocês. Independente de qualquer sua religião, se você acredita ou não, eu respeito super. Mas a espiritualidade começou a entrar um pouco na minha vida. Tipo Deus? É bem aleatório, né? Mas eu consegui começar a me encontrar. Porque a espiritualidade começou a mostrar pra mim uma versão do Douglas. Nossa, outro Douglas. Calma, paz, gratidão. All these versions of me. A ter um equilíbrio, principalmente na minha cabeça, que estava confusa ainda. Que tava mexendo comigo. Será que não foi o remédio? Dentro de mim, mexia. Será que foi Deus? E eu comecei a encontrar um caminho onde eu conseguia ter esse controle, esse equilíbrio. Então a espiritualidade me ajudou muito nessa minha viagem sozinho. Tô chocada. Foi pra onde? Será que foi pro Nepal? E... Na Meca? Nesse processo de cura, eu me permitia chorar. Passei mais de um mês chorando todos os dias. Foi muito bom. Cara, ela é muito extrema. É 4 dias de terapia, um mês chorando. Dos meus olhos, porque nem bebia água, não bebia. Mas foi um processo complicado. Eu sei que processos, encerramentos de ciclos, todo mundo sofre. Eu sei que todo mundo tem seus questionamentos, seus probleminhas. Mas eu tô contando pra vocês a minha superação. Não, se ela tava indo 4 dias por semana, tá? No terapeuta não tava funcionando, tinha que pedir pra Jesus mesmo. Permitia chorar e me permitia ter a solitude. O que é solitude? Muita gente confunde a solitude com solidão. Eu achava que também, no começo, quando eu tava viajando, eu achava também que solitude, eu tava muito sozinho. Nossa, estou muito solidão, cara. Caraca, que estou sozinho aqui. Enfim, só que não, a solitude, eu tava aproveitando a minha companhia. A minha companhia começou a fazer bem pra mim.
E nisso eu comecei a enxergar, só que depois só de um tempo a gente começa a enxergar isso. Não foi só logo de começo, né, eu cheguei na viagem, já tô viajando sozinho, eu já entendi a solitude. Não, eu entendi só os genéricos, né? Eu precisava da daquilo, terapia. A gente precisa de ter solitude, a solitude, Jesus de entender Cristo. a nossa companhia, de compreender a nossa companhia, de estar junto com a nossa companhia. E eu me permiti ter essa solitude. E veio os questionamentos, né? De por exemplo... Eu, quando vi os vídeos da Juti Juti, eu ficava assim. Aí, depois que eu postei sobre o vídeo da dependência, ou até mesmo quando eu tava viajando sozinho, sobre afastamento de pessoas, né? Isso é normal, entendeu? Eu entendo, assim, que o que o Douglas fez, ele tentou, depois de um encerramento de um ciclo, ele tentou ir atrás, mas eu vi que as pessoas já estavam machucadas ao nível de que o Douglas do passado, ele já fez aquilo tudo acontecer. Então já não tem mais volta, e passado não tem mais volta. Então quando eu decidi pedir desculpa pra todo mundo, foi de coração aberto e desculpar, pronto, encerrar o assunto. E eu já também já estava, não estava ainda preparado, mas agora eu entendo que o quão prejudicado eu prejudiquei, né, em questão de sentimentos das pessoas que estavam em minha volta, eu vejo assim que realmente era a melhor solução. Não tinha como, sabe? Não tem como. Então, isso de querer achar que agora eu estou sozinho, que não sei o quê. Eu agora realmente sou sozinho em São Paulo, mas assim, não é problema. Porque eu vejo assim que eu mereço, não mereço, assim. Vamos dizer assim que eu tive que passar por esse processo. Pediu, né? Eu sei que a vida é assim, encontros, desencontros, começos de ciclo, encerramentos de ciclos. E foi difícil eu entender isso. E hoje eu consigo entender. Parece eu fazendo tiragem de tarô. Superação de encerramento de ciclo. Eu falo super sobre isso. Eu entendo assim que é natural do ser humano. Quando ele se sente igual um animal, quando ele se sente ameaçado por outro, ele só pega e sai. E a mesma coisa do ser humano. Eu acho que é super natural e tá válido, sabe? Eu acho que tá válido. Então, esses ataques, assim, eu já deveria ter tomado atitude há muito tempo atrás, por conta também do meu problema. Quando a IA erra no texto. Desse afastamento também, que quando eu estava com pessoas, né? Eu me afastava e tal, e eu não me tratava, vamos dizer assim, eu não ia atrás de ajuda, eu sumiu a palavra da minha cabeça. Eita, como? Já falou 60 vezes as mesmas? Não me pronunciava, algo do tipo, né? Não reagia sobre esses assuntos. E as outras pessoas estavam sendo prejudicadas, né? Por conta de algo que eu também não tinha controle. Esse é o problema. A gente também não tem controle quando a gente tem que precisar de ajuda. E falei sobre a viagem, falei sobre a dependência emocional, falei sobre passado, superação e cura. E agora eu vou falar sobre... só continuando aqui, tá? Essa live aqui não é pra prejudicar ninguém, não é pra falar sobre ninguém, é sobre mim, tá? Vou repetir isso até o final da live. Sobre um comentário aí que acabou acontecendo. Qual, meu Deus? Qual comentário? Repercutiu muito Subiu pros 2000. Foi através disso também que eu acabei levando muitas ameaças, muitos hates. E muita gente quer saber. Muita gente eu quero saber. Nos meus vídeos de trabalho. Enfim, tá me afetando um pouco. Então, eu só espero que você que estiver assistindo, por favor, entenda, tá? Por favor, entenda de coração. Se você é ser humano, se você pensa como o outro, se você tem um coração bom, e se você não tem um coração bom, começa a ter. Começa a ter a visão do que eu vou falar agora, tá? Pela última vez eu vou falar sobre esse assunto todo aqui, tá? Eu jamais quero abrir uma live ou quero abrir uma câmera pra falar sobre esse assunto, tá? O que repercutiu sobre a independência saiu do meu controle porque não era sobre pessoas, era sobre mim. Porque dependência emocional não existe culpados. A única culpa aqui, ó, meu Deus, a dependência da minha pica. Essa era o intuito do meu vídeo. Pica no meu cu que eu tô dependente. Mas acabou sendo distorcido por muitas pessoas, páginas de fofocas, né, que elas gostam de fuzuê, de farra, né. E eu espero aí também que parem com esses ataques, né. O gato não tancou, não. Mas se eles iam ficar falando muito. Gente, eu sinto muito, porque não vai estar no meu controle mais, tá? O que eu estou fazendo aqui é pra realmente encerrar esse assunto, pra não dar palco pra mais nada e cada um seguir sua vida, ter a sua luz e seu caminho, tá? Puta que sobre o gato. Muita gente quer saber, né? Muita gente. Nossa senhora. Muitos comentários horríveis. Gente, que eu joguei o gato pra janela. Que eu abri a janela pro gato morrer. Tipo, eu não vou falar essa palavra, mas... Peraí. Vou beber um pouquinho de água, porque olha...
Para, ó, palme, caralho. Vai tomar assunto aqui R$4 na casa do caralho. Tá falando do gato agora. Pesadíssimo, tá? Antes O de gato! tudo, eu não fiz de propósito, tá? Foi um acidente, uma fatalidade. Se você entende o que é um acidente, por exemplo, você tá numa rodovia e aconteceu um acidente. Estava previsto? Tava previsto? Não, não tava previsto. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu estava fazendo minha viagem sozinho, né? Pra me encontrar, pra me curar. Estava Foi naquela numa fase viagem? super legal. Acabei encontrando um gatinho na minha viagem, numa casa. Coitado O que gato. aconteceu? Esse gatinho apareceu na chuva, com fome. A única coisa que eu tinha na casa era pão, e era pão francês. Eu dei 3 pão francês 3 pão pra francês ele. pro gato? O 3 gato não pode comer pão francês, não. Ele comeu tudo. Vai matar Isso o que gato. não é saudável dar pão pro gato, né? Mas Óbvio. ele tava com fome, tadinho. Ai, que E tava na foda-se chuva, mesmo, né? Tentei 3 capturar pão ele, não deu francês? certo na primeira vez. E ele voltou, comeu bastante e consegui pegar ele. O que aconteceu? Trouxe ele pensando no quê? Eu vi o gatinho abandonado, eu vi o gatinho passando fome. O meu coração apertou muito e falou assim, caraca, eu preciso Esse pegar gato precisa ele, de um pão com tadinho, banana. Nossa, e muita gente aqui, eu espero que tem gente que assistiu os vídeos, porque por respeito, eu apaguei esses vídeos, tá? Eu excluí, nem arquivei, eu excluí, porque por respeito, tá? E Sequestrou o muita gato? gente aqui me apoiou, falou assim, pega ele merece. Ele merece receber amor, merece receber carinho. E pão? Merece ter um lar, merece ter um lugar quentinho, comida. E era isso que eu queria fazer com um pequeno réptil, não é? Com um pequeno ser vivo dele, entendeu? Não peguei na intenção de fazer o pior com ele. Trouxe ele pra São Paulo. Se engasgou das Tava na histórias. fase de adaptação. Às vezes ele ficava se escondido debaixo do fogão, atrás do sofá. Mas gatos é são super assim entendível. mesmo. Mas eu também sei que tem pessoas que falou pra mim que seria um pouco mais difícil a adaptação dele, por Óbvio, ele né? ser um gato um pouquinho mais jovem. Eu também estava apto pra fazer com que ele se adaptasse do jeito certo. Eu já tinha comprado a melhor ração, fui no negócio lá que vende coisa de bicho, eu esqueci o nome. Pet shop. Comprei ração, comprei caixa de areia, comprei uma das melhores areias lá que tem, Só os que a mínimos. mulher falou. Comprei petisco, aquele churu lá, comprei Ai, um amo. monte. Então tava de tudo, o gato tava de tudo. começou a meio que a se adaptar um pouco, bem pouquinho, né? Mas quando eu saía, a casa ficava pra ele. E ainda também não tinha telado a minha casa, tá? Já Meu vou chegar nessa parte. Não tinha Deus, como é telado que a levou minha o gato casa. sem telar? E eu deixei todas as janelas fechadas. Então saía, matou. Se eu não telou, voltava, matou. O gatinho tava lá no sofá esquentando Não existe o isso sol. ter gato sem ter Graças tela. a Deus a minha casa pega sol o dia inteiro e o gatinho tava lá. Eu deixava ele lá. Não Qual deixava andar ele será lá, que era? não chegava perto dele. Às vezes eu sentava só perto dele pra ver o que ele ia fazer. Ele ficava quietinho e pronto. Eu só ficava assim pra ele pegar confiança comigo. Porque é assim que começa uma adaptação, 13º? né? E... Mas o L. Tem muita gente chegando já, né? Tô olhando aqui, tá? Nas duas câmeras, porque eu tô aqui no Instagram e tô aqui no TikTok. Só de tá? olho Então, nos por isso views. Eu tô olhando assim. E eu dava até aquele churu, acho que é churu, né, que fala. Eu dava até na boquinha dele, às vezes ele comia, mas às vezes não. Então eu não ficava pressionando ele pra comer, entendeu? Ele comia, ele usava areinha, ele começou a usar areia, também não sei se era porque ele já tava preparado pra usar areia. Mas nisso, Eles fazem. o cara que administra Cala a boca! o Airbnb, eu tenho as mensagens aqui, eu só não vou expor, mas também se for preciso, né, para as pessoas terem prova, quiserem prova, né, porque hoje em dia as pessoas querem só prova, né, mas tá tudo registrado aqui no meu WhatsApp, né, nenhum momento eu menti sobre o que aconteceu. O cara que administra a casa onde eu estava ficando no Airbnb perguntou pra mim se eu acabei levando um gatinho. Meu Deus, sem querer. E nisso, eu fiquei pensando, será que eu respondo? Fiquei algumas horas sem responder. Não, responde ou rouba mesmo. Gatinho, eu fiquei com medo de responder. Mas aí, algumas pessoas falaram pra mim que é melhor fazer isso, responder, Óbvio, né? se tiver dono, pra devolver pro dono. Óbvio, né? E eu pensei do jeito certo. Falei assim, cara, eu tenho que ser honesto mesmo. Porque se tiver dono, eu vou voltar lá. É umas 4 horas de Aí viagem. abriu a janela e deixou o gato voltar sozinho. Vou devolver porque eu tirei ele, né? Do dono. Imagina, né? E o que aconteceu? Ele não me respondeu mais nisso. E eu só fiquei esperando a resposta e tal, não respondeu. Num tal dia, ele estava comendo e eu fui limpar a areinha, a caixa de areia. E ele ficou um pouquinho eufórico, desesperado um pouquinho. E eu queria entender o que estava acontecendo. Ele começou a ir pra lá e pra cá, daí começou a escalar a cortina. Antes disso, eu tinha empurrado a janela. Tinha empurrado a janela e ela tem uma tranquinha que ela tranca pra cima, pra você trancar a janela. Só que eu só empurrei e eu juro por tudo, que eu achei que tinha fechado, trancado. Eu não verifiquei também, esse foi o meu erro. Mas a cortina também estava bem na frente dessa tranquinha. E eu não consegui analisar se estava fechado ou não. Conforme o gato saiu
eufórico, subiu, começou a escalar a cortina, abriu capatinha. Ah, mas como isso é Como possível? que o gato abriu? Gente, é real. Eu recebi muitos relatos de muitas pessoas, e inclusive tem pessoas aqui que eu conheço Esses que gatos- passou pelo mesmo motivo, pela mesma situação. E acabou perdendo o gatinho, tá? Por conta disso. O irresponsável, gatinho meu Deus do não céu. pensa. Ele só abriu capatinha porque viu que dava pra sair, colocou a cabecinha pra fora da janela e ficou no parapeito. Eu fiquei sem reação, porque a primeira coisa que eu pensei foi: se eu avançar, ele vai pular. E se eu ficar, eu acho que ele vai pular também. E quando ele estava com a patinha, infelizmente, pra pular, eu não sabia se ele ia pular ou não. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado. Falei assim, caraca, o que eu faço? A única solução foi: eu vou pegar esse gato e vou puxar pra dentro. O que aconteceu? Eu falei assim, não importa se ele me arranhar, me morder, eu tomo outra vacina, porque eu tinha tomado vacina, né? Porque ele já tinha me mordido. E não tinha nenhum problema. Eu ia me curar, não importa se eu ia apontar coisa, mas eu jamais iria deixar isso acontecer. Só que acabou o que acabou acontecendo. Eu fui, ele achou que eu ia fazer alguma coisa, ele ficou meu Deus, eu meio assustado. Por que não pegou o chorou pra infelizmente. chamar ele? E foi a hora que eu quase peguei ele milimetricamente, consegui só pegar pelo rabo dele. E eu vi toda a cena. Foi assim, assustador, foi traumático, foi horrível, que, cara, eu não sabia o que fazer. Eu juro por tudo. Eu fiquei sem chão e eu me senti uma culpa. Uma culpa lascada. Assim, cara, não é possível que isso aconteceu. Eu não devia ter... Eu já começou a pensar na minha cabeça. Eu não devia ter trazido ele. Eu não deveria ter feito isso. Fatos. Eu deveria ter deixado ele lá. Eu não sei o que eu fiz da cabeça. Por que eu fiz isso? Caraca, meu Deus. Desci lá embaixo. O gatinho, infelizmente, partiu. Meu Deus, vai tá só o pó. Segurei ele no colo, comecei a chorar muito. A porteira tava lá embaixo, ela falou comigo, ela conversou, falou sobre pra onde levar o gatinho. E eu não tinha preparação, não tava com emocional, cara. Eu tava só chorando. Deu um tiro no gato? No meu colo. Tá louco. Eu não sabia o que fazer. Subi aqui pra cima. Jogou o deixei gato? o gatinho assim no chão, fiquei assim, sentado do lado dele, fiquei pedindo só desculpa, de joelho no chão, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, porque foi algo assim, um ser vivo. E eu me senti muito culpado, porque foi um ser vivo. Só que depois de algum tempinho, eu precisava, né, levar ele pra algum lugar. Só que daí eu não sabia pra onde. Aí eu acabei levando ele pra uma clínica de veterinário. E quando cheguei lá, jogaram no lixo. peguei na mão da veterinária, expliquei a situação pra ela. Meu Deus, pegou só o... E eu perguntei pra ela, falei assim, moça, eu sou uma pessoa ruim? Porque isso aconteceu, é minha culpa. Eu sou uma pessoa ruim, né? Porque já tava pensando nas minhas atitudes de trás, né? Do passado. lógico, né? Então, a única coisa que passava na E minha a veterinária cabeça, hoje, né? E ela virou na minha cara e falou Ló. assim, Douglas, você não é uma pessoa ruim, mas você foi sim irresponsável de trazer um ser vivo sem proteção na sua casa. Só que isso você você aprendeu da pior forma. Leva isso como aprendizado pra você. Trabalhando aqui na clínica, chega algumas vezes casos assim, porque acontece, é acidente. Chegou, semana passada, chegou o mesmo caso, que o gatinho roeu a tela e ele acabou pulando. E assim, a gente tem que estar sempre preparado também. Mesmo tendo tela, a gente tem que verificar. Óbvio. Então, não leve isso como um trauma da sua vida e deixe de adotar outro bichinho, mas do jeito certo. Você pegou ele tava um pouco mais... semana seguinte ele pegou velho, mais 2. mais difícil de adaptação. Começa agora desde o começo, pega um filhotinho, mas primeiro prepara a sua casa. E um bichinho pequenininho vai se adaptar melhor na sua casa, conforme ele vai crescendo, ele vai se adaptar com a sua rotina, com você. E vai ser muito melhor, não vai ser mais esse trabalho todo pra você fazer uma adaptação com Tô esse sem bichinho, palavras. com esse animal, porque você trouxe o animal de fora, né? Horror. E quando eu saí da clínica, eu fiquei com um sentimento muito grande. Falei, caraca, Como é que a pessoa velho, não tem a tela não na acredito que eu casa, fiz cara? isso. E pega o gato. Eu me senti muito culpado Comprou mesmo. a caixa de areia, comprou areia, podia ter comprado a tela. A tela não é tão cara assim, vem a não. palavra da superação e do passado e da cura. Meu Deus, que superação, foi algo passado que e cura, aconteceu, caralho, matou foi o gato. acidente. Eu jamais deixei a janela aberta de propósito. Jamais eu iria pegar o gato e jogar pela janela. Tanto que começou a sair as notícias, isso já vai fazer quase um mês já. Não fez Foi um mês ainda, mas já passado? vai fazer. E já teve a cura e o quando processo da aconteceu, cura? começou a sair notícia de principalmente uma pessoa que mora no meu condomínio começou a espalhar fake news. Falando assim que tem vídeos da minha janela aberta
pro gato pular, falou assim que eu tinha jogado o gato pra fora. Então essas mentiras já começou lá atrás. Isso eu tentei desmentir. Pegou o gato. Foi quando foi atacado também, e eu expliquei a situação. Muita gente me compreendeu, mas muita gente também não compreendeu. Mas tá tudo bem, são opiniões diferentes. E eu entendo assim que foi um acidente, não foi de propósito. Eu não peguei o gato lá da minha viagem e trouxe pra cá pra que isso acontecesse. É incompreensível pegar um gato no 13º andar e não ter tela. Então isso jamais pra mim acaba aí, né? fazendo isso, tá? Então jamais é eu mínimo. pensei em fazer isso. É o mínimo. Eu pensei pensando no animalzinho. Então imagina você viajando, você encontrou um gatinho mentira, lá. que claro mentira. Que a gente tem que pensar também. A gente vai tirar ele do lugar que ele já está acostumado. Vai dar uma dor no coração, porque ele vai estar passando fome, que frio, mentira, isso é uma mentira do caralho. Pensou no animalzinho? Mas só que ele já está não telou, então? naquele habitat. E foi o que aconteceu. Eu deveria ter pensado desse jeito, dessa forma, da forma correta. Eu poderia ter alimentado ele e depois ter seguido a vida. Porra, ele pensa errado sempre. Ir embora e pronto, já acabou. Nada disso teria acontecido. Toda vez ela pensa errado. Então eu também não pensei nessa consequência, que eu poderia ter deixado ele lá, tranquilo, com o lugar aberto, né, que era a natureza. Só que eu pensei muito na relação dele, tipo, ele tá abandonado. E muita gente aqui, eu tenho certeza que se você comentou, você viu esse vídeo, você comentou, tem um vídeo? Pensou do mesmo jeito que eu, pensando no bem do bichinho. Então eu não pensei em agir em fazer o mal pro gatinho. Então, nunca, tá? Essas notícias que estão saindo, por favor, gente, por favor, não inventam mentiras. Eu jamais iria fazer isso com um animal, jamais, nunca. Entendeu? As pessoas estão tirando a primeira pedra por conta de uma coisa que foi mentira. Tipo, eu nunca deixei a janela aberta de propósito. Foi um acidente, foi algo assim, eu fui irresponsável de não ter telado a minha casa antes de ter o animal. Fui irresponsável de trazer ele também. Mas eu tava pensando no bem. E foi um processo complicado. Isso é mentira. As pessoas são muito egoístas com animais de estimação. A maioria delas. Desse gato. Eu não conseguia olhar pra janela, eu ficava só vendo a Elas não querem o bem do animal, elas querem o bem que elas sentem quando elas têm um animal perto. Comecei daí foi por isso também que eu aumentei a minha dose do medicamento. Quando eu voltei pro psiquiatra, eu expliquei a situação e estava passando por um processo muito difícil na minha cabeça. Eu tava ficando eufórico, meio conturbado já, porque eu estava sentindo muita culpa. Então, por favor, tô falando pela última vez. Tem que sentir, né? Não foi de propósito. Se você é um ser humano, se você tiver um viajando, ver um bichinho abandonado, com fome, o que você vai pensar? Cara, eu vou levar pra minha casa pra eu poder cuidar. E foi isso que eu pensei. Alguém viu a foto desse gato, se ele tava abandonado com fome mesmo? Pegando ele. E fora que já estava marcado pra telar minha casa. Agora minha casa tá telada, graças a Deus. Então... Graças a Deus não, com R$200 dá pra resolver isso, não precisa de Deus não. Uma hora depois, o cara do Airbnb mandou mensagem pra mim. Porque ele mandou mensagem pra proprietária, pra dona da casa. Só que veio com uma notícia, não vou falar positiva nem negativa, porque isso não vem nem ao caso, né? Porque é uma situação muito triste e delicada. Mas ele veio com a notícia de que o gato não tinha dono. A dona da casa porque ele não tem dono. Em Ubatuba, muita gente solta gatos lá. Sequestrou gato de Ubatuba. Vi isso com meus próprios olhos. Quem foi em Ubatuba, se alguém foi em Ubatuba, se você sair de noite e voltar pra casa de noite de carro, você vai encontrar muitos gatinhos na rua. E foi o que eu vi. Eu encontrei muitos gatinhos na rua. E você via assim, passando na rua e tal. E quando eu vi isso, eu entendi que... Tô enviando sticker de gato dele na live do TikTok. Isso. Pode ficar com o gato. Ele é abandonado. Muita gente abandona os gatinhos aqui em Ubatuba. É muito comum abandonar os gatos aqui. Então, tirou um pouco do peso do peso de culpa, mas ao mesmo tempo não saiu, né? Porque eu me senti muito culpado. O peso foi que não tinha dono. Porque imagina se também tivesse dono. Como é que eu iria reagir? Não tem uma moeda no TikTok pra mandar o gatinho. Eu digo pra você, se tivesse dono, eu iria até a cidade e conversar com o dono pessoalmente. Porque eu tava me sentindo muito mal, tava me sentindo muito culpado. E quando ele me falou isso, não me deu uma aliviada, mas mesmo assim, tipo... Pelo menos, assim, pelo menos não, né? Não tem como pensar dessa forma, né? Mas foi um erro, eu aprendi e tá tudo bem, gente. O que eu quero passar pra vocês, a visão de que não foi nada de prejudicar o animalzinho, não foi nada de pegar ele e jogar pela janela, como as notícias estão saindo. Só sequestrei ele e botei numa casa sem proteção. Foi um acidente.
tá? Eu não Tudo numa iria boa. trazer esse assunto se eu não tivesse vindo à tona, porque eu já falei sobre esse assunto Depois lá atrás, eu tive a cura. e já aconteceu. E agora eu tô trazendo de novo, e pela última vez, eu espero encarecidamente, de coração. Se você tem um coração bom, por favor, entenda que foi uma tragédia, gente. Nossa Senhora. Quando eu falei isso na terapia, Tá eu se me passando, acabei de chorar. Nossa, eu chorei muito porque eu não sabia o que fazer. Tem não que sabia, chorar mesmo, porque chora eu comecei mais. a contar a situação e comecei a ver a situação. Eu ter passado por isso foi horrível também. E assim, poderia ter evitado? Poderia. Mas eu passei. Essa terapeuta dele é boa mesmo, porque pra ele ter Lembra, coragem de pensa, falar isso você vendo aí, um bichinho se jogar ele pela realmente janela, deve você vê acreditar toda a aqui situação, ele lá nas embaixo coisas. caindo. Cara, foi horrível a situação, foi horrível, 4 horrível. sessões tá valendo a pena. E assim, eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito perdido. Então, foi um acidente, pelo amor de Deus. Não inventam mentiras, tá? Não inventam, não acreditam nessas mentiras. Vocês que estão aqui na live assistindo, por favor, entendam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas tão chateadas com a vida dela, não sei. Ficou com raiva. Eu também entenderia a sua raiva. Eu também entendo a sua raiva. Só que essa raiva, ela não tem que ser baseada em criação de mentiras. Essas mentiras não são verdadeiras. Então geralmente não são eu mesmo. não mereço passar por essas mentiradas, essas ameaças, sendo que algo não foi acontecido de verdade. E o que eu tô contando pra vocês é a pura verdade. Meu Deus, tá? coitado, sério, Só um não minuto. tem isso já. Então não tem nenhum fato. Mesmo se tivesse câmeras aparecendo, as pessoas poderiam acessar as câmeras. Eu até permitiria. Ai, né, não, se Deus tivesse me livre, acesso eu também, ver essa pra coisa. mostrar às pessoas que eu jamais deixei a janela aberta pro gato pular. Deus que me livre. É um ser vivo, cara. É um ser vivo ali que acabou acontecendo a Por que tragédia. não pensa mas eu ele que é um ser aprendi- vivo antes de aprendi da sequestrar ele pior de Ubatuba? forma. Nossa, foi horrível a sensação. Ubatuba é foi tudo? horrível, Foi trazer pra São devastador. Paulo? Mas só que foi um acidente, muitas pessoas veio falar comigo. Principalmente pessoas que eu conheço, que já passou por isso, que perdeu seus gatinhos. Ele é péssimo na perdeu seu conjugação de gatinho, verbo. Porque acabou escapando. Teve uma pessoa que deixou a janela do banheiro aberta. Aberta não, quase fechada também. O gatinho foi lá e abriu. E nem a pessoa sabe como que a pessoa que esse gatinho conseguiu abrir essa janela. E foi, pulou, infelizmente aconteceu a fatalidade. Chocado. Então são coisas assim que não está no nosso controle. Não foi algo pra eu fazer de propósito. É isso que eu quero deixar claro aqui pra vocês, gente, tá? E eu aprendi. Aprendi da pior forma, aprendi. Ela repete muitas vezes, por né? Acho que não tem explicação, não. inventam mentiras. Matou Não mesmo, e acreditem aí? nessas mentiras. Se as pessoas quiserem Assuma. falar mentiras, acreditem. Não acreditem. Deixa elas acreditarem na mentira delas. Mas se você estiver assistindo essa live agora, tá? Entendam que jamais iria fazer isso. Jamais. Jamais, ainda bem, tá? né? Eu jamais iria pegar um animal e fazer ele de propósito. fazer o que Acreditem, eu se fiz. vocês são seres Não tem humanos, lógica. acreditem. Eu tinha comprado ração pra ele, tava se adaptando com ele. Hum. E tava tudo legal. Eu queria muito que ele se adaptasse. E eu queria muito, muito mesmo. Muito. E eu precisava de um Jesus. amiguinho. Não tava fazendo isso por engajamento. Não tava fazendo Foi isso por carência, né? Mas tava... Tanto que quando eu voltei pra São Paulo... Agora tá vendo a verdade. Levou uns dias pra eu postar esses vídeos. Porque eu estava na fase de adaptação com o gato. Porque se não desse certo, eu teria que devolver ele. Eu teria que retornar com ele. Mas eu também sairia como errado. Porque daí, se eu voltasse lá e devolvesse ele, as pessoas iriam me atacar. Nossa, pegou o gato, levou ele, voltou com ele, deixou ele Era só abandonado não pegar de novo. também, né? Como é que tira uma Então, decisão dessa? Eu não queria fazer dessa forma. Eu queria realmente adaptar com o gato e ele ser o meu melhor amigo ali. Porque eu me sinto assim... Dentro de casa, a gente, por morar sozinho, a gente Que se melhor sente amigo sozinho, é não tem esse, uma companhia mano? pra alegar a nossa Que te casa, apunhala né? pelas costas. Então, eu pensei nisso. Nossa, essa mala aqui tá me machucando. Então, eu pensei nisso. Então, Pô, se as como é que a pessoa não tem pessoas condição de quiserem comprar uma inventar mentiras cadeira? de que eu peguei o gato, abri a janela, de E aí ainda propósito, quer peguei o gato, joguei lá pegar um embaixo, as gato? pessoas Como é que acreditam ela vai no que sustentar o quiserem. gato? Porque Tem nem cadeira na isso, porta de da verdade, casa? de coração mesmo, eu juro por Deus, juro por tudo, que isso não está no meu controle, tá? Então, eu tô encerrando esse assunto agora, tá? De novo, reforçando aqui. Não foi minha culpa, Cat Lovers, mas vamos também pra me senti cima. muito culpado. Aprendi com esse erro da pior Mexeu com a forma. pior Foi grupo da internet, foi, as amantes de horrível gato. a sensação, tá? Mas Como que a pessoa faz isso com não gato? foi de propósito. E é algo que aquilo, a gente tem que passar pra aprender. Tá, Luca? E foi o que a veterinária me falou. Você não é uma pessoa má. Você só foi irresponsável, mas Essa puta leva dessa isso veterinária aí que eu vou xingar ela também. Meu psicólogo, meu psiquiatra A louca. falou a mesma coisa. Leva isso Tem esse viado, esse psicólogo aí também, não é possível não. Um aprendizado. E foi o que eu fiz.
É tudo entendeu? aprendizado. Foi horrível, foi, mas assim, morrendo dessa história agora, tá? Por isso também que eu Pedrinho Matador decidi aprendeu com excluir todos 79 os vídeos do pessoas. gatinho, porque por respeito, tá? Não é porque as pessoas vão ficar comentando sobre o gatinho, nem nada, não foi nem nada disso. Eu realmente, a única coisa que eu pensei foi assim, eu preciso fazer isso. Preciso por respeito dele, porque... Isso é coisa do Douglas eu do tentei, passado, né? bicha. Ele Tem que fez curar. um pouquinho parte da minha vida, me ensinou muita coisa, mesmo que foi tão pouco tempo, ele me ensinou, mas ele merece respeito, e merece gato? sim. Tanto que eu já fiz eu encomendei uma bolinha assim de vidro e tem uma fotinha dele que ainda tá fazendo, não sei quando que vai ficar pronto. Caramba. Mas também quando eu tiver minha estante, eu vou colocar ele como homenagem, tá? Porque ele me ensinou muita coisa, o nome dele, Não eu tinha dado solta um nome pra ele, o osso e eu do tava gato. muito feliz ali. Então, Puta eu que pensei pariu, matou muito o gato, com ele vai ele, fazer um e quando eu negócio. decidi fazer isso, foi pensando em fazer uma homenagem pra ele, bolinha. realmente, porque ele fez parte da minha vida e eu achei muito importante. E não é pra falar assim, ai, não foi minha culpa. Pra lembrar Foi. dele sempre, porque ele foi um gatinho que me Jesus. ensinou ali muita coisa, né? Por mais que seja por pouco tempo. Ele Vai me prender a ensinou alma do gato a ter nesse mais 13º andar, responsabilidade, carai. Por exemplo, eu saía pra academia e só ficava pensando nele. Assim, nossa, será que ele tá comendo? Será que ele tá usando a areinha? Será que só, ele tá esquentando o sol? E eu chegava e E o tava lá no gato sofá morto esquentando o TikToker sol. mandou Que é? E eu ficava muito R$4. feliz. Mama Então, queria dar minha parte são da coisas assim história que ele me nessa ensinou bagunça algumas de coisas Twin assim, Tail. tão pouco tempo, mas eu vou fazer isso por ele, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Então, um conselho, né, chocada. que eu quero falar pra vocês. Eu Um tenho conselho? aqui, Eu jamais saberia esses o conselho dias- dessa esses pessoa. dias não, né? Há um bom tempinho atrás eu já salvei um vídeo de uma frase, assim, que me ajudou muito Um a vídeo? entender muita coisa nessa fase de crescimento e Qual a frase será que é? amadurecimento. O conselho que eu vou falar pra vocês aqui, Quando e você depois eu vou ler descansa. essa frasezinha desse vídeo que eu peguei pra vocês, pra falar sobre, pra gente encerrar essa live. What the fuck? Conselho, gente. Parece eu falo uma assim mãe, que velho, uma a Karen gente é isso ser aí. humano, tá? Ser humano. A gente é ser humano, a gente erra, a gente aprende, a gente tá aqui pra aprender e errar. Parece os A vídeos gente que a só- Rebeca só Trans fica aprende postando no errando, Insta. Tá? Eu passei por muita coisa na minha vida. Igualzinho, muitas gente. mudanças, muitos acontecimentos, envolvi com pessoas, afetou um pouco as pessoas, sim. Olha, igualzinho, Só que discurso. quando a gente tá precisando de uma ajuda de saúde mental, a gente entende, e mesmo as pessoas falando pra você, pra ir em busca de ajuda, só vai. Por favor, pra você não chegar ao ponto de que eu cheguei, sabe? Porque foi devastador depois de tudo que eu passei, pra entender que realmente eu precisava de uma ajuda psiquiatra, né? Psicológica. Porque Psiquiatra. custou quase a minha própria vida. Então, quando a gente entende que a gente não está bem, a gente precisa abrir portas pra gente ir em busca de ajuda. Não é vergonha, não é derrota, é ser você, tá? Eu errei muito, mas eu fui atrás desse erro pra aprender e pra superar Não e dá deixar pra o respawnar o passado gato. no passado. É aí que entra o processo da cura, da superação. A gente entende que o passado não tem mais volta. O passado parecendo não uma tem como girafa mais mesmo, voltar. né, a gente não sombra? Não pode mais julgar o passado do outro, senão já não te pertence mais. Então as pessoas gostam de tirar a primeira pedra, gostam de saber as informações, mas se a pessoa não faz parte mais da vida da outra, Como que ela e se já faz curou um bom disso? tempo desse processo, a pessoa Eu não ia me tem mais curar. o direito de fazer isso. Mas em relação a isso, a gente é ser humano, como eu falei pra vocês, a gente erra mesmo, tá? Não tô levando nada no ódio. Tudo que aconteceu esses últimos dias, principalmente ontem, esses últimos dias, tudo que aconteceu na minha vida, eu não levo nenhum rancor com ninguém, de verdade. Eu entendo, assim, o afastamento de pessoas, eu entendo super, tá? Aquela pessoa que perdoa todo mundo pelas coisas ruins que ela fez com elas. Que tem uma Eu te perdoo por todo o mal uma que eu te causei. consequência. E essa consequência é o quê? Afastamento, que é a melhor coisa, porque o tempo Fez a volta também com é o todo melhor mundo e remédio, perdoou as tá? pessoas? O Como tempo assim? vai mostrar muita coisa, Qual o sentido muitas disso? coisas novas vão vir pra todo mundo, muita luz, entendeu? E quando eu entendi dessa superação, desse passado, eu entendi esse processo de cura, que eu entendi também que O quê? nada está no meu controle, tudo que acontece. E você também tem que pensar desse Nada? jeito. Se acontece alguma coisa na sua vida, você não tem controle. Você não consegue mudar. Como não? E tudo que aconteceu no passado, eu Que queria terapeuta mudar. é esse? Eu juro por tudo. Eu daria tudo pra voltar no passado e O fazer terapeuta tudo dele diferente. disse pra ele que ele não tem escolhas E na vida? esforçar e ir atrás de ajuda. Porque quando eu tive a fuck? oportunidade, eu não fui. E foi um grande erro. Foi um grande erro. Cara, de verdade, foi um grande erro. Então não cometam o mesmo erro que eu. Não Vários. cometam. Vão atrás de ajuda.
tá? Não tô usando isso como vitimismo, pra terem dó, não. Porque realmente, quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa aceitar. Você não vai sair dessa sozinho. Tem gente que consegue, mas eu não consegui, gente. Eu não consegui. Eu me encontrava numa posição que eu cheguei numa psicólogo, nas primeiras vezes que eu tava fazendo a terapia, eu não sabia o que falar. Eu falava assim, eu não consigo sair desse lugar. Eu só tô chorando, eu não tô comendo, eu não tô saindo da cama. Mas eu tô aqui, na frente da câmera com o psicólogo. É um passo de cada vez. Então, a gente tem que entender que o passado tem que ficar no passado. E era uma coisa que eu levava pra minha vida. Então, você que pode também ter esse problema, deixa o passado no passado, gente. Deixa, esquece. Se não está no seu controle, leva o estoicismo pra sua vida. Estoicismo? Se não está no seu controle, não está no seu controle, não te pertence. Se não tá no seu controle, era pra acontecer. Tudo na vida tem um propósito. E se tem um propósito, pulou mesmo. é pra aprender uma lição, pra ter uma lição. E tudo que aconteceu na minha vida, eu vejo que tudo foi um propósito. Lições, aprendi muita coisa. E eu tô aprendendo ainda. Por isso que o primeiro passo importante foi procurar ajuda. Porque eu precisava desse passo. E quando eu fui em busca de ajuda, pronto. Aí sim Constelação familiar, será que ele tá fazendo? Comecei a entender a vida do ser humano de verdade. Todo mundo tem problema. E eu só ficava falando que o meu problema era maior que o dos outros. E esse era um grande problema também. Então, se você tem a oportunidade de ir atrás de ajuda, vá, invista. Agora, se você não tem um sistema de saúde, que é o SUS, tem o CAPS, tem a faculdade de psicologia. Todos esses 3 aqui que eu mencionei, com certeza deve ter mais, que são gratuitos. Mas enrola, demora. É só ir atrás. Eu conheço gente que passou por psicólogo. É sempre a terapia, sempre os problemas mentais. Ninguém quer admitir mais nada, cara. Aí se você pagando você vai ter estabilidade só com uma pessoa, né? Agora no SUS tem gente que fala assim que às vezes troca de psicólogo e tal, mas vai ser bom, pelo menos você que tá falando os seus problemas. Isso é ótimo, tá? Não importa se tá trocando todo dia, toda hora de psicólogo, mas vai ser importante pra você porque você tá tirando os problemas da sua cabeça e falando pra alguém que é profissional. Tá? Então invistam na saúde mental de vocês. Não levam um passado ou os erros do passado. Mas ele gastou o dinheiro nessa terapia. Como é que tem dinheiro pra pagar o terapeuta 4 dias por semana e não tem dinheiro pra ter lá uma casa? Porque se aconteceu, era pra acontecer. Então não tem nada disso. Não era pra acontecer isso. O erro do outro, como acabou acontecendo. Muita vez. Acho que não é. Acabou acontecendo, né? Então, é isso, é superação, é cura, passado, fica no passado. E quando você entender esse processo de cura e superação, você vai entender muita coisa na sua vida. Foi um mês de terapia, porque o gato morreu há um mês atrás, pelo que eu fiquei sabendo. Tá? A pessoa fez a viagem pra Ubatuba com o carro que ela comprou, tá? Mas não tinha dinheiro pra ter lá a casa. Uma coisinha que eu preparei, que foi um vídeo que assim me motivou muito a mudança. Bora, vamos ver. Ele alugou? E esse vídeo o preço de ter uma janela. Esse vídeo aqui. Lê um vídeo. Ele me ensinou muita coisa. Que vídeo é esse? É um senhorzinho falando, né? Um senhorzinho americano. E ele falou essa frase. Puta que pariu, um senhorzinho americano. Talvez seja genérico e tal, mas eu gostei. Está salvo até agora. O cara do Maga. Eu assisto quase sempre. Você é um velho do Maga. Esse vídeo porque mostra muita coisa. Tá? E o que eu vou ler agora... Muita gente pode contraverter essas histórias, mas já falando de novo. Isso aqui que eu vou ler não tem nada a ver com ninguém. Tá? Com ninguém, exatamente ninguém. Tem exatamente com a gente. Isso mostra o nosso amor próprio, porque é importante. Antes de você amar outra pessoa, você tem que se amar em primeiro. É a RuPaul esse senhorzinho. Sobre limites, você tem que entender que tudo na vida tem um limite pra você. Cada situação, cada senhorzinho problema, careca. Você tá no limite, chegou no limite, pronto, tá? E o que eu vou ler pra vocês aqui, eu espero que vocês entendam que não é pra ninguém, tá? É algo assim que eu me identifiquei comigo mesmo, tá? E eu espero aí que abra portas aí na sua cabeça, entenda muita coisa, tá? Porque eu espero assim que funcione, né? Pra mim funcionou, pode ser genérico, né? Mas bora lá. Fala logo, caralho. Nunca esqueça que a relação mais importante que você vai ter na sua vida inteira é a sua relação com você mesmo. Você tem que estar feliz com as suas decisões sobre a sua vida e nunca jamais esquecer que você tem o controle sobre as suas decisões. Mas você não tem controle sobre as coisas que acontecem com você ou sobre o que fazem com você, tá? Mas você tem o controle sobre o sim ou não.
Às vezes, o seu problema é que você nunca deixou ninguém viver as consequências de ter te desrespeitado. Caramba. Você deixou passar de novo, de novo e de novo. Fez silêncio para não piorar, engoliu seco para não perder, se encolheu para não caber. E sem saber e sem perceber, você foi ensinando ao mundo que tudo bem te machucar. Tudo bem esquecer o que você sente. Tudo bem passar por cima, porque você aguenta, você sempre aguentou. Imagina o gato vendo E essa foi live. justamente isso que te destruiu. Foi naquele dia em que você disse, tá tudo bem, mas não estava. Naquela noite em que você deitou, virado pro lado, morrendo por dentro. Você pensou que proteger as relações era mais importante do que proteger você. Pensou que amar era suportar. Que manter alguém por perto era mais urgente do que se manter inteiro. Menos o gato, aí você não tinha que manter por perto, não. Mas ninguém aprendeu nada com o seu silêncio. Ninguém entendeu que doeu. Ninguém se sentiu responsável pelo que Sarau tá o Oz, viu? Estão caindo pencas. O barulho da queda. E ficou ali, varrendo os cacos. Com vergonha de parecer fraco. Dramático. Mas a verdade é que você foi forte demais, por tempo demais. O que mostra muito essa frase parecendo aqui, minha prima, velho. Principalmente sobre a força e principalmente sobre o medo, a vergonha sobre de buscar ajuda, de... Faltou aquela música com a voz do Superman narrando. Você pensa que as pessoas vão te julgar, mas quem é amigo de verdade ou quem te ama Eu conheci o de verdade, Liboeiro. jamais vai pensar dessa forma. Então, por isso que é muito importante também se rodear de pessoas importantes, com muito amor, que você sabe que elas te amam, mas também é importante ter ajudas de profissionais, de acompanhamento profissional. Então, essa frase aqui me tocou muito porque essa parte aqui, mas a verdade é que você foi forte demais por tempo demais. Enquanto eu estava lá achando que não precisava de ajuda, eu estava sendo forte, vamos dizer assim, entre aspas, dizendo assim que eu não preciso. Mas eu precisava. Vou ver, Só que esse medo, essa vergonha de você contar o seu Ah, cala a boca, nunca que eu queria opinar aqui. É devastador, e isso te ocupa na sua cabeça e te mexe muito com a sua cabeça. Essa Douglas Fux, Então é isso. no discurso de 12 horas. Contei aqui sobre muitas coisas, não envolvi ninguém, Calma, não é ministra. pra atacar ninguém. Fiz aqui de coração, de aberto mesmo, porque tô recebendo muitos ataques, muitas coisas horríveis que eu estou lendo. O problema não só era que não está goiabada me e nem o prejudicando, sequilho. tá? Mas tá prejudicando sim o meu trabalho, porque é uma coisa que eu venho conquistando há muito tempo atrás. Eu vim lá da roça, pra quem não sabe. Esse eu papo cresci da roça sozinho, de novo, assim, meu Deus. nunca precisei de ninguém. Muita gente aí sabe, nunca precisei de ninguém. Ninguém mesmo. Nunca precisei de ninguém pra crescer ou estar com a pessoa por interesse. Ninguém. Nunca. Tá? Eu Ninguém. cresci assim, sendo independente. Ninguém, Errei muita gente, nesse né? caminho todo por ser independente até demais. Mas aprendi. Só que essa questão de crescimento, de internet, que as pessoas, né, criaram sobre mim, de que eu uso a internet só pra hype, ou tô fazendo essa live aqui mesmo pra ganhar like, pra hype. Não, E é pra que eu tô usa a realmente internet? defendendo o meu trabalho, onde eu construí isso aqui, eu construí vocês me construíram, na verdade, né? E eu cheguei até aqui, não foi porque pelos meus vídeos que vocês gostaram, não, pelo porque barriga. muita gente Abdômen. sabe do meu valor, sabe da minha Peitos. sinceridade, sabe de E onde eu sovaco. vim, sabe da minha honestidade, e é isso que eu vou levar pro resto da minha vida. E não tem nenhum problema das pessoas inventarem coisas, mas tem problema sim de me atacarem. Porque assim, quando inventam coisas, cara, eu só leio barbaridades, mas não tá no meu controle e eu sei que não é verdade, então eu não fico mal. Agora, se realmente fosse verdade, eu ficaria mal, só que por todos esses ataques, não me abalou, não me Se eu deixou tivesse triste, nem me desse deixou quarto, mal, dessa... não chorei também. Esse apartamento porque são também, com essa coisas bicha assim falando que uma hora. ficou e eu no vi passado, a janelinha ficava no aberta. passado. Não era pra ter trazido o passado A no louca, presente, né? porque já é algo Mas, porra, ela superado, fala muito. entendeu? E deu abertura aí pra muitas pessoas questionarem, falarem, me atacarem, acharem um culpado. Então, eu comecei com o vídeo da dependência emocional. E falando sobre Isma, dependência tem emocional, sorte de me ter de mãe. também que eu comecei, falei lá, vou falar Eu de acho novo, né? que aprecia e não mais. era pra atacar ninguém, e realmente eu passei por uma situação e eu contei sobre uma superação, e muita gente entendeu esse recado. Só que muita gente controverteu
essa história e dizendo que era um ataque pra pessoa, sendo que Minha não casa era. é toda telada. Eu contei sobre a minha superação e a gente tá ainda no E setembro olha que eu moro em amarelo. casa. Então passei por um processo muito difícil, depressivo, bem complicado, que custou quase a minha própria vida. E a puta da mas Isma eu nem fui sobe em busca de as ajuda e eu paredes, quis trazer gastei dinheiro essa pra visão nada. pra vocês. Mais de Só R$ 1.000 que real. a história não foi contada dessa forma, infelizmente. E é isso. Eu sinto assim que eu não preciso pedir desculpa. Como né? não? Mas eu venho aqui pedir desculpa publicamente pra vocês, tá? Eu não sei se vocês vão aceitar ou Desculpa pro não. gato, né? Mas assim, a gente erra, tá? E tá tudo bem, a gente é ser humano, a gente tá em fase de amadurecimento. E essas dores todas, esse processo todo que eu passei, me fez amadurecer e muito, tá? Então, eu falei sobre o crescimento e amadurecimento, falei sobre o vídeo da dependência emocional, falei do passado, superação e cura. É isso que tem que levar pra sua vida, tá? Supera E o o gato? passado, esquece o passado, se cure. Como que eu vou curar? Como que eu vou me curar sobre algo que me deixa mal? Vá em busca de ajuda. Seja aberto. Nunca vi pra terapeuta ajuda. falar pra você Não esquecer fique o passado. desgastando Geralmente você com o não passado, analisa que já o não passado. tem mais Minha terapeuta, volta, né? Que você era a vertente Falei dessa sobre a minha terapeuta aí? viagem sozinha, sobre a minha Psicodrama. espiritualidade, que eu encontrei muita paz dentro de mim agora. Sobre chorar, se permitir chorar, isso é importante. Terapeuta é Tem que fake. chorar, tá? Pra É o Gemini, poder certeza. se curar, se permitir a solitude. A solitude é muito importante pra gente. Mesmo se você tem um relacionamento e você acha que tá afetando, você tendo não só dependência emocional, mas você achar que não consegue enxergar a sua vida sem o outro, é muito bom você também procurar ajuda, porque a partir daí você consegue criar maturidade e entender que você precisa também da sua Live de individualidade. uma hora inteira tá só bom? tentando tirar a culpa do próprio solitude não é rabo. solidão, a solitude é você e a sua companhia, e é onde você vai poder refletir muitas coisas que você fez na sua Douglas vida, tá Orixá bom? vivo, quanta Falei sabedoria. sobre o gato, tá? Foi Ele tá mais evoluído uma mesmo. fatalidade. Transcendeu. Espero aí que tenha atingido aí o Obrigado, público trembolona. alvo que eu precisava, mas eu acho que ainda vai continuar os ataques. Eu não queria que fosse dessa forma. Falei sobre também o aprendizado, né? E é isso. Falei sobre a frase. Coitada sobre da o vídeo. psicóloga, né? E eu falei sobre tudo que eu tinha que falar, sem atacar ninguém. Ela, E eu sou esse essa tipo psicóloga de é pessoa. safada. Então, Ela falou, eu me faz essa considero uma live aí que vai pessoa ser muito ótimo. honesta Vai dar nas tudo minhas questões. certo. Ainda Aí mais quando ela agora saiu o feedback que da eu live, sei ela, tudo que eu fiz, ai, agora é sei tudo 5 que eu dias. passei, Foda-se, e é tudo um caralho. aprendizado. E a gente tem que Estourou, levar isso pra nossa vida. estourou. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que não levem o ódio, raiva pra vida de vocês. Fatos. Tá? Não sintam ódio ou raiva. Pode sentir, mas assim, não deixe estender por muito tempo. Fatos. Essa raiva, esse ódio, você não precisa ter isso na sua vida. Quando você tirar isso tudo, cara, a sua vida vai estar muito mais leve. Muito mais leve, porque Fatos. você só vai se importar consigo mesmo. Isso não é ter ego. É bom ter ego pensando na gente mesmo, mas vai ser um ego natural e bem importante pra você. Porque se você tem ódio, se você leva ódio e raiva pras pessoas, sente raiva das pessoas, ou do passado da pessoa, porque a pessoa fez aquilo, é normal, mas não se estenda. Quando não você deixe puxa de se papo com o estender, doidão por do favor. centro, né? E é isso, né? Eu não tenho mais o que falar sobre, porque o que eu queria falar sobre seria só essa live mesmo. Era sobre mim, sobre o meu passado, sobre algumas questões pessoais. E é isso, eu estou em tratamento, tá bom? Já tem 4 meses que eu estou em tratamento, ainda mais de terapia. Tô fazendo agora 1 vez por semana, mas eu já cheguei a fazer 4 vezes na semana, quando eu estava bem nossa, ainda bem. debilitado, estava precisando de ajuda. Fui atrás de ajuda, isso é muito importante. Então eu alerto vocês, por favor, se a sua vida está em risco, se você acha que a sua mente está fazendo com que a sua mente faça com que você acabe com a sua vida, vá em busca de ajuda. Todo tá mundo bom? que erra E só é isso, diz que pensou em se aproveita aí matar. pra refletir também sobre as questões que eu E falei aí pra acho que vocês. pronto, Espero resolveu. que tenha entrado aí na sua mas cabeça eu também. queria até me Mas matar. também se não entrou, me desculpa, mas eu não posso mais ter esse Daí. controle todo das pessoas me julgando, falando mal de mim. Eu tô vendo aqui abertamente, sendo uma pessoa humilde, honesto, tá? Pra falar pra vocês sobre tudo que aconteceu aí, tá? Não guardei rancor, Porra, ódio deve ter algum de filho da ninguém, puta mandando eu estou presente super na live em do paz TikTok, que é comigo por isso que ele não mesmo. desliga. Algumas Ó, pessoas então mandando gatinho aqui, que eu não mano. tenho amizade, Ele tá farmando. algumas pessoas que não trabalham com internet, né? Porque minhas amizades Olha. da roça e tal. 4K no TikTok, estourou! A gente tava um pouquinho afastado, né? Mas Eu não isso desligava foi normal, também, a não, gente foda-se. se afasta da vida, a vida afasta alguma por causa da Que rotina rei! e tal.
Mas algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu tava bem. E, gente, realmente eu estou super bem. Eu só espero que esses ataques acabem de uma vez por todas. Então, se vocês têm um coração bom, se vocês entendem que errar é ser humano, qualquer coisa que vocês virem sobre mim, pode me defender, por favor, porque eu não quero mais que o meu nome seja envolvido a isso, porque tá afetando até o meu trabalho. E teve até uma marca que eu acabei fechando o trabalho e mandou mensagem pra mim. Porque tem gente comentando nesse vídeo da marca. Cansei de ser dizendo gato. que, cara, eu tô conversando com a marca aqui e talvez a gente tá com medo de prejudicar a marca. E se isso acontecer, eu perco um trabalho e eu vivo disso. Obrigada, Red. Mas você é influenciador, que não sei o quê. Só que, gente, de verdade, é o meu trabalho, é o meu sonho que tá aqui. Então, tá sendo assim, uma coisa que tá desgastando e que tá acabando com o meu sonho por conta de um erro que já aconteceu, de um passado que foi trazido agora, que já aconteceu. Só que as pessoas não se curam, elas não superam alguma coisa que te machucou, foi difícil. Pra mim também foi muito difícil entender que eu estava errado. Só que eu tive uma questão que eu tive que superar, entender. Deve ser a marca... de mim, porque eu sei que aquilo estava me fazendo mal. Eu tava sentindo muito sentimento de culpa. Vocês já sentiram esse sentimento de culpa? Das maiores. É muito ruim. E esse sentimento de culpa é horrível, te desgasta, te destrói por dentro. E cara, você não pode fazer nada. Então eu fiz muita coisa errada, muito, mas eu aprendi, amadureci, cresci, ainda tô crescendo. Então, tô esperando, nunca sabe se ele vai soltar alguma coisa muito engraçada. Eu não posso sair ainda. Isso é importante. Porque às vezes as pessoas estão perdidas ali, achando que elas estão arrasando, fazendo de qualquer jeito, achando que tá tudo bem, mas não tá. Então se você acha que precisa de uma ajuda, vá em busca de ajuda. E é isso. Como eu falei, não guardo rancor de ninguém, não guardo raiva de ninguém. Eu prefiro viver minha vida em paz. Eu só quero postar os meus vídeos e não ter mais esse tipo de ataque. Tem gente que não muda, né? Porque isso desgasta. E todos os meus vídeos agora que eu trazer sobre saúde mental, porque eu quero trazer essa pauta, eu conversei com a minha agência. Minha agência achou super legal trazer essa pauta, porque muita gente passa por problemas psicológicos. Então eu quero trazer esses vídeo de saúde mental, vou ver um vídeo psicólogo. Esse papo cabeça que eu quero muito trazer pra vocês. Sobre superação, então eu vou sempre reforçar também no vídeo pra ninguém atacar ninguém, porque não é sobre as pessoas, é sobre mim, tá? Foi o que aconteceu no vídeo da dependência emocional, não foi ataque a ninguém, mas eu também poderia ter usado palavras que não seria ataque a ninguém, mas mesmo assim as pessoas parecem que elas querem sempre uma briga, querem acontecimentos, querem um lado da história, tá bom? Mas é isso, eu só quero agora viver minha vida em paz, eu quero que essa história acabe agora, tá? Eu não quero mais entrar em detalhes, não quero mais vir aqui me pronunciar, eu não quero mais fazer vídeo sobre relacionamento ou algo do tipo, porque eu acho que eu só quero seguir minha vida, eu acho que todo mundo também merece ser feliz, eu mereço Vocês namorariam ser feliz, com ele? todo mundo, todas as pessoas... Você que tá assistindo aí, muita luz na sua vida, que todos os seus sonhos aí, vai em busca dos seus sonhos. E eu preciso desse meu trabalho, porque foi uma coisa que eu fui em busca desde muito tempo, né? Então as pessoas estão meio que tentando destruir esse meu sonho. Sim, e eu espero que não chegue a me prejudicar, principalmente emocionalmente. Mas só não ia dar pra pegar isso no colo. Porque eu tô sendo muito forte, eu passei por muita coisa, muito processo, né? E ainda não está me afetando, não está me mexendo. Porque já, pra ser sincero com vocês, eu perdi já mais de 200 mil seguidores. Mas assim, era uma coisa que mexia comigo. Né? Era uma coisa que mexia comigo. E tá tudo bem, agora não mexe mais comigo porque são só pessoas que pararam de seguir, que viu de um lado, de uma história, mas acaba nunca essa fofoca pra chegar na Marvel. Eu acho que tudo na vida tem os dois lados, mas esses dois lados nunca deve ter esses dois lados. Acho que nunca deveria também existir esses dois lados, né? Como não? Que as pessoas colocam, né, numa posição. Queria um lado só? Então eu vejo assim que tem fatos e relatos, Calma, né? Stalin. Então é melhor a gente só seguir a nossa vida. Vai ter e é o que hoje. Eu quero fazer. Eu quero só manter em paz. Eu quero ter minha tranquilidade. Quero viajar muito. Nossa, eu só quero terminar minha casa aqui também. O meu projeto é viajar pelo Brasil. E fora do Brasil também, de carro principalmente. Eu quero muito realizar meu sonho. Escondam os gatos desse Brasil. Motorhome pra poder viajar. Motorhome. E é isso, mostrar minha vida de rotina e tal. E eu vou começar aí a trazer uns papo cabeça pra vocês também, porque eu acho que vai ser muito importante. Mas eu também vou trazer minha rotina. Ela vai parar agora que eu tô morando sozinho, definitivamente mesmo. Tô focado em muitas questões. Tô focado no treino também. Voltei a me alimentar melhor. E eu só não quero que acabe isso tudo de novo, que foi um processo
dolorido que eu passei e eu não quero passar de novo. Ó meus bracinhos, tudo fininho ainda, ó. Mas hoje eu não fui treinar, né? Porque eu tava preparando uma pauta pra conversar com vocês aqui, O dia né? inteiro preparando essa coisa aí. E eu queria trazer... E não deu nem pra treinar, do jeito certo, mentira. eu queria também estar Que cansado. desculpa, meu Deus. Então eu escrevi isso, as pautas, separei tudo certinho. De mentirosa preguiçosa, Falei que dava pra pra treinar vocês, assim. eu espero que vocês entendam, tá bom? Então, eu sei que vai muita gente que tá assistindo deve estar achando, nossa, tá se vitimizando, nossa, não acredito. É, A pessoa eu. não é honesta, que não sei Eu o quê. assim. Só que, gente, de verdade, se você He não got quiser me, girl. acreditar, tá tudo bem também, tá? Mas eu não vou forçar ninguém a acreditar em nada, porque eu acho que o meu propósito Caralho, é acaba. fazer as pessoas felizes e melhores pra elas, né? Então eu acho que eu tô me encontrando nesse caminho, principalmente de trazer esses papo cabeça de superação, entender problemas que eu passei, e eu quero trazer muito Papo isso pra cabeça vida da de pica. vocês, porque eu sei que muita gente passa, principalmente problemas dentro de casa, umas coisas que eu passei dentro da minha casa quando eu morava na roça, e foram coisas assim, Ah, lá vem o cara, papo que da vocês roça, nem meu Deus do céu. imaginam, tá? Nem imaginam. Só pra vocês terem noção, assim, o meu irmão mais velho, cara, quem me conhece quando eu morava na roça, sabe porra, lá como que vem. eu passei o sufoco com o meu irmão mais velho. Entendeu? Eu sofri muito dentro da minha casa e eu trouxe esses traumas, esses problemas pra tudo, pra minha vida. Mas hoje eu já me curei, fui em busca da cura, fui em busca da superação e é algo que já não me incomoda mais. Então, só quis trazer isso pra vocês. Só tá cura, bom? essa superação Espero de foi muito coração rápido. mesmo, que se Geralmente vocês terapia demora uns virem meses, aí né? mais assuntos, com certeza vai sair mais assuntos aí. Só tô encerrando esse assunto porque eu não quero mais falar sobre esse assunto. Tá do lado do E D. se caso acontecer, ou outra pessoa Jogar pros fazer D. vídeo, falar sobre, eu não vou mais dar palco, eu só quero seguir meu caminho de luz agora, sabe? Eu acho que eu mereço ser feliz, eu passei por muita coisa, tá? Ah. E essas coisas de superação, eu quero levar Roça, isso cura, pra minha depressão, vida superação, e luz, fazer com que as cura. pessoas também tenham a superação delas. E eu quero Superação. muito ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu quero terminar minha casa aqui, tá? Eu quero que vocês gostem dos vídeos. Quero fechar trabalhos. Eu fechei um contrato com uma agência, entrei pra uma agência, eu estava precisando, me desgastou um tempo atrás também em relação aos meus problemas pessoais e ainda mais de Coitada da trabalho. agência, entrou e já me levou no cu. sobrecarregou muito. Então, Rasga esse contrato, isso, Kelly. tá? Eu Rasga quero esse que contrato. vocês entendam, por favor. Espero que vocês estejam se vocês gostaram dessa live aí, tá? Não foi nenhum intuito de atacar ninguém, de prejudicar ninguém. Eu só quero paz e é isso que eu quero. Paz e luz e gratidão. É só o que eu mais Olha quero só na minha que tudo, vida. paz, luz e gratidão, continuar as aí melhores com o meu coisas. trabalho. E gozar. Porque o que aconteceu afetou muito, né? Principalmente a marca já veio me cobrar de algo assim que nem eu tinha controle. E eu espero de coração mesmo que isso não aconteça novamente. Eu sei que esse assunto aí vai repercutir, vai ainda continuar, né? Porque tem gente que Não, participou desista. da live. Mas eu vou tentar postar de um jeito aqui. Eu acho que no Instagram eu acho que eu consigo postar, não sei ainda. Não, não é possível que ele vai deixar Mas salva. é isso. Eu espero de coração aí que vocês entendam o meu lado, tá bom? E entendo assim que não existe lados opostos, lados direito, esquerdo. E existe somente o certo e o errado. E o que eu fiz Como assim? era errado e hoje eu sei o que eu fiz e eu acertei. Eu fui em busca, Como assim? estou em tratamento, Acertou? estou em ajuda, Errei, tá? Tô acertei, tomando não entendi. medicamento e tá tudo bem, tá? Eu só quero que vocês entendam isso, Não tô acreditando. tá bom? Tô Ficam entendendo. com Deus, muita luz no coração Não é de vocês, autista? tá? Não, gato, é Eu vou agora porta. ler alguns directs, eu espero que tenha Não lê, meu Deus, ele vai ler. cansado de ver mensagens horríveis, de muitas ameaças. É muito triste ver pessoas Santo atacando Deus, as essa outras psicóloga, sem elas coitada, saberem, se ele ter lê. sentimento de que errar é humano, né? E tá tudo bem, a gente tem Ele que lendo, entender esperando que, as mensagens de a gente não tem o empatia. controle disso, então é isso, gente. Tem que denunciar a conta de do Instagram coração, tá? Desculpem outra Pro bem vez, maior. tá bom? E é isso, eu não quero mais tocar no assunto de mais nada sobre esses assuntos. E a vida Meu que segue, Deus do muita céu. luz na minha vida, na vida das pessoas. E Não pra acaba, vocês gente, eu tenho também, culpa, muita não para de luz, viu? falar. E gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente Só chegou quase gratidão. 10k no TikTok de pessoas assistindo. 10K? Mas agora tá tudo bem, tá? Mas é isso, Que gente. mentira, Obrigado, tá viu? 4 aqui. Obrigado mesmo. 10K? Desculpem qualquer coisa. Forçou E se números. Se precisar, não quero mais vir aqui outra vez, tá? Chega, já quero. Essa história já acabou pra mim. Já deu. E eu só quero paz na minha vida, tá bom? E eu quero muito que vocês aí estejam dispostos a entender a situação. E é isso, e eu não quero mais ser atacado dessa forma, dessa maneira. Porque errar é humano, como eu falei. Ô, preguiça. E é isso, gente. Obrigado, viu? Ficam com Deus. Eu acho que eu vou conseguir postar no Instagram, então se alguém quiser ir lá compartilhar com outra pessoa que não viu, tá bom? Eu vou ver se eu consigo aqui. Ai, ainda, acabou, mas não é graças a certeza, Deus, tá? meu Mas é isso, Deus, gente. encerrou. Beijos.
Gente, conclusão, né? Que bicha ruim de papo. Entendi nada que ela falou, prolixa que só a porra. E assim, o grande fato na questão do gato é: a maioria das pessoas são extremamente irresponsáveis, querem ficar adotando animal, pegando animal na rua, pegando sei lá o quê. E se você não tem porra de dinheiro pra sustentar o animal, ai, gato é barato, é só botar lá a caixa de areia e a ração. Porra, não é não. Tem o brinquedo, tem o chorozinho, pra ter o mínimo de vida. E no mínimo é a grade, então não prende de novo, não pega a porra do gato se você não tem dinheiro. E com certeza ele tem dinheiro, né? Porque se fez uma viagem, alugou um carro, foi parar em Ubatuba, não tem dinheiro pra botar uma grade na porra da casa, uma irresponsabilidade do caralho. Então, assim, não façam esse tipo de coisa. Não peguem animais se vocês não têm dinheiro pra sustentar. Pensa no gato, é um egoísmo do caralho. O Fides disse que tava querendo ajudar o gato, que sei lá o que, porra nenhuma. Porque tirar o gato do meio da selva e botar num apartamento no 13º andar e não botar uma tela, isso não é ajudar, não. Isso é você ser egoísta porque você quer o carinho do gato, porque você quer se sentir bem tendo gato. Posse. Foi super responsável. Coitado desse gato. E coitado da gente que teve que ver 1h30 também disso. Não tô acreditando. Ai, deixa eu dar uma mijada.